Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é dia de falar de quadrinhos nacionais. Aliás, desde o início de 2023, pelo menos uma vez na semana, eu tenho resenhado publicações nacionais aqui no canal. Separei para vocês 3 quadrinhos e o primeiro deles é Afeto, de Natália Sierpinski com Vivi Melancia. Uma publicação que está bem bonita, né? Um bom acabamento gráfico. Tem um formato livro, né? Menor do que o formato americano. Material que conta com capa cartonada, orelhinhas. O papel é o couché de alta gramatura. Páginas coloridas. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Nós temos aqui uma história que aborda uma temática bem interessante, inclusive fazendo um paralelo entre a geração do passado com a geração do presente e o que a geração do passado, se ela eventualmente recebeu a instrução, a educação correta, o que ela vai poder fazer pelas gerações do presente. Então, basicamente, nós temos uma garota chamada Maria, que tem 13 anos de idade, ela que acabou mudando de cidade e vai estudar na escola pública Paulo Freire em São Paulo. A Maria, ela é uma garota comum, porém o fato dela eventualmente ter gostos masculinos, isso acaba sendo motivo de ataques, de bullying por parte dos meninos da escola. Por exemplo, se ela quer jogar futebol, os meninos olham com desdém, com surpresa. Como que uma garota vai jogar futebol com os meninos? Ela vai acabar se machucando, a menina não pode praticar um esporte como o futebol. Tem a questão também das cores, né? O rosa é feminino, o azul é masculino, né? Quando eventualmente as pessoas podem ter uma preferência pelo amarelo, pelo vermelho. Então não necessariamente são cores que ditam, né, as regras sobre ser homem ou ser mulher. Isso realmente traz uma abordagem bem interessante que a gente vem já acompanhando há um certo tempo. O que eu achei que não funciona muito bem dentro da história é como isso é colocado. Não há uma sutileza, tudo é muito direto, cru na cara do leitor. Eu acredito que se a história simplesmente deixasse mais nas entrelinhas, não fosse assim tão expositiva, a história funcionaria muito melhor. Nós temos aqui um trabalho artístico da Vivi Melancia que é realmente sensacional. As cores da publicação também são belíssimas. Então, basicamente, nós vamos acompanhar a vida da Maria dentro dessa escola e como ela vai lidar com essas diferenças, com esses problemas que acaba afetando a vida emocional da garota. Obviamente, existem ali os professores, alguns que já têm um certo entendimento de que meninas não estão proibidas, por exemplo, de jogar futebol, entre outras questões que são levantadas dentro da história. Mas, de maneira geral, ela passa realmente um recado interessante, tem um ótimo trabalho artístico de colorização, conforme vocês viram. Eu só achei que faltou uma maior sutileza nas questões que são abordadas dentro do quadrinho. Além disso, a gente tem aqui alguns extras, né? Inclusive com o roteiro e de como ele foi desenhado. Tem os scripts aqui, ó, a montagem das páginas. Bem legal aqui também esse complemento, uns pin-ups, né? Galeria de artistas, vários convidados. Então, que nota que eu dou para a publicação Afeto? Eu dou a nota 7. Fica a dica para vocês. O próximo quadrinho nacional é Rua, do Rafa Pinheiro e do Renan Lino, uma publicação da editora Guará. Material que tem um acabamento gráfico bem interessante, está bem caprichado, né? Você tem aqui ó, o verniz aplicado. Atrás aqui, ó, você tem esta faixa prateada, né? Que reflete a luz, num tom todo laranja, que é a indicação justamente da roupa de um lixeiro. Publicação que conta com capa cartonada, tem orelhinhas aqui, ó, a guarda da publicação. O papel é o Pollen Bold de boa gramatura. São um pouco mais de 200 páginas em preto e branco.
Ao preço de R$ 65, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nós temos aqui várias crônicas sobre uma mesma rua, onde o Rafa Pinheiro acabou colocando ali situações cotidianas das mais diversas e variadas pessoas. A história desde o menino que vende doce no semáforo, tentando ajudar, no orçamento de casa, a mãe que cuida sozinha do filho, que se encontra desempregada, mas que ao mesmo tempo gostaria que ele estivesse na escola estudando, desde o cara que tem uma certa briga com a família, um ressentimento, e a amiga o convence a mudar, para próximo dos pais, para que eles reatem o relacionamento, além de outras abordagens crônicas que são muito bem feitas pelo Rafa Pinheiro, que vai trazer um pouquinho da vida de cada um das pessoas que vivem nessa determinada rua. Todas essas histórias, apesar de independentes, elas são ligadas pelo mesmo espaço e você tem ali algo bem do cotidiano dessas pessoas, uma vida comum das irmãs que brigam ali com relação ao trato da mãe enferma, uma jogando na cara da outra o que faz, o que deixa de fazer, questões amorosas. Então você tem realmente um trabalho leve, muito bem feito pelo Rafa Pinheiro em trazer a narrativa da vida de cada uma dessas pessoas que estão sendo colocadas como protagonistas da sua própria história. E ao final, eu achei que tem uma sacada realmente bem interessante dentro da publicação, que vai fazer referência, inclusive, à capa da edição. Inclusive, ao final da história, eu voltei algumas páginas para ver se eu reparava realmente naquele personagem que acaba sendo homenageado, vamos dizer assim. Então nós temos aqui, galera, realmente uma publicação muito interessante feita pelo Rafa Pinheiro. Gostei bastante da forma que ele conta essa história. A arte de muita qualidade, olha só. Bastante detalhes, trazendo toda a arquitetura da rua Alfeu, na cidade de São Paulo. Com pitadas de humor, de drama, situações do dia a dia. Então, que nota que eu dou para a Rua, do Rafa Pinheiro e do Renan Lino? Eu dou a nota 8,5. Um quadrinho bem gostoso de ler, apesar de algumas temáticas um pouco mais pesadas, ele é leve e dinâmico, um quadrinho realmente de qualidade. Fica a dica para vocês. Para finalizar, Paulo Freire, #presente, material da editora Draco, publicação que tem uma bela arte de capa, gostei bastante do desenho aqui, parece uma montagem, na contracapa aqui também. Publicação da editora Draco, material que conta com bom acabamento gráfico. Você tem a capa cartonada com orelhinha. Tem aqui, um encarte do professor que vem junto com a edição. Olha só. Que é da Débora Antunes Pereira, historiadora e mestre em planejamento urbano e regional. Aqui fala quem foi o Paulo Freire, atividade Círculo de Cultura. E aí nós temos a edição, que tem papel Pollen Bold de boa gramatura, 96 páginas em preto e branco. O preço é de R$ 39,00, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Conta com o roteiro de Rogério Faria, arte de Ricardo Souza, Jefferson Costa e Ren Nolasco. É um quadrinho que vai trazer a biografia do Paulo Freire, desde quando ele era criança, passando pela fase adulta, ele lecionando lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele apresentou um método até então revolucionário na alfabetização das pessoas, principalmente dos adultos, Inclusive tem lá o livro mais famoso dele, que é a Pedagogia do Oprimido, que foi lançado no final dos anos 60, e ele acabou se tornando até mesmo patrono da educação aqui no Brasil. Porém, existem vozes discordantes de toda a contribuição que o Paulo Freire acabou fazendo. Ele é, inclusive, um dos autores mais citados, principalmente no meio da educação mundo afora.
Eu não conheço a obra, a vida do Paulo Freire, eu nunca li nenhum dos seus livros, até mesmo o mais famoso, A Pedagogia do Oprimido. Então eu particularmente não me sinto à vontade para dar opiniões assertivas, seja de forma mais elogiosa ou até mesmo crítica à figura do Paulo Freire. Mas eventualmente eu vou dar o meu pitaco, a minha opinião, ainda que obviamente não seja a mais fundamentada. Entretanto, eu tentei buscar um contraponto, né? O que pensam os críticos a Paulo Freire em relação à sua metodologia, às suas ideias e à própria pessoa que ele representa. Do outro lado, nós temos aqui uma obra que é escrita pelo Rogério Faria, que é uma espécie de ode ao Paulo Freire, né? Engrandecendo os seus trabalhos, falando de uma forma realmente muito positiva tudo o que ele fez. E ele cria uma estruturação bem interessante, né? Dividida em 3 capítulos. Primeiro, abordando a infância, que foi um tanto pobre, com os desenhos do Ricardo Souza. E eu achei uma boa sacada esse estilo artístico aqui, mais cartunesco, né? Exatamente por abordar a infância, a criança Paulo Freire, que já demonstrava uma grande aptidão em aprender. Depois nós vamos ter o Jefferson Costa, que dispensa a apresentação, né? Fazendo a segunda parte, De Volta para Casa. Como vocês sabem, Paulo Freire acabou sendo exilado. Ele, inclusive, prestou serviços educacionais lá na África, países recém-libertados, independentes. E aí nós chegamos na parte final, que é o regresso dele ao Brasil, com a arte do Ren Nolasco, que também faz um trabalho artístico de qualidade. Os artistas aqui mandam muito bem nessa publicação e mesmo não conhecendo, né, toda a obra e a vida do Paulo Freire, eu senti que o Rogério Faria, ele consegue realmente explorar os principais pontos. Pelo menos eu me senti bem informado lendo a publicação, obviamente mais focada nos pontos positivos do Paulo Freire. E o desenvolvimento da história, ela é feita com bastante dinamismo, de uma forma ágil. É uma leitura bem leve, ainda que toque em temas bem sensíveis. Então, eu acredito que o trabalho em quadrinhos do Rogério Faria e dos artistas que participaram da publicação é realmente de qualidade, muito bem feito. Entretanto, existem os críticos ao método criado pelo Paulo Freire, a figura que ele representava. Paulo Freire, ele tinha um viés mais de esquerda e muita gente o acusa de fazer doutrinação em sala de aula. Eu, inclusive, vou deixar o link de um vídeo, de um podcast do professor Thomas Juliano, ele que é um historiador, já fez até livros refutando ou rebatendo alguns dos ideais aí do Paulo Freire. Então eu acho que é interessante ter essas duas perspectivas. Eu sei que obviamente eu deveria ler muito mais do que a biografia do Paulo Freire em quadrinhos ou até mesmo este podcast, né? Mas aqui eu vou dar a minha opinião com base justamente nessas impressões iniciais, vamos dizer assim. Eu sei que não é o ideal, deixando claro, tá? Me parece que realmente esse método do Paulo Freire, ele foi revolucionário e muito positivo, porque ele realmente conseguia alfabetizar pessoas adultas, né, que normalmente têm uma dificuldade maior do que crianças, de forma a fazê-las pensar. E essa talvez tenha sido a grande sacada. Ele não só alfabetizava, mas fazia também a pessoa pensar. Eu acho isso muito importante. Não adianta você só saber ler e escrever, mas não saber interpretar um texto, não conseguir ser crítico a este texto. Então isso realmente é algo muito positivo e que eu acho que engrandece ainda mais a alfabetização. Por outro lado, e aí que se insurgem os opositores a Paulo Freire, eles achavam que esta maneira crítica, que por um lado é positiva, ela era feita com viés ideológico. Então o Paulo Freire, ele não fazia simplesmente a pessoa pensar, ele fazia a pessoa pensar da sua forma, de acordo com a sua ideologia. Então esta, pelo que eu percebi, é uma das maiores críticas em relação a esse método revolucionário aí
do Paulo Freire. Eu não vou me alongar além disso, eu sei que existem outras críticas em relação ao Paulo Freire, ao que ele defendia também, mas não me sinto apto, né, ou com bagagem de conhecimento para poder explanar para vocês. Então só dei essa breve pincelada para mostrar que obviamente existem os dois lados. Então que nota que eu dou para essa biografia do Paulo Freire? Eu dou a nota 8. Eu acho que poderia ter a questão mais polêmica em relação às pessoas que discordam da metodologia. Eu entendo que tem um número de páginas, 96 no caso, né, que não dá para se alongar tanto assim, mas eu acho que seria interessante mostrar também as pessoas que são críticas, né, algumas coisas que o Paulo Freire pensava, o que ele fazia, para deixar a obra mais completa. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!